Alô, amigos de Caucaia, de Ceará, do Brasil e do mundo inteiro. É o programa Léo Pessoa entrando no seu televisor. Com uma satisfação muito grande, como eu sempre digo, Caucaia a gente tem que prestigiar. Caucaia tem sertão, tem serra, tem praias e tem tudo para o turista gostar dessa cidade. 15 minutos de Fortaleza ou 10 minutos. É tanto que eu saí de Fortaleza e vim morar em Caucaia. E aqui nós fazemos o programa Léo Pessoa na Câmara. Hoje estamos aqui na Prefeitura de Caucaia, onde é dirigida pelo Dr. Washington Góes, tendo como vice-prefeito Paulo Guerra, uma pessoa espetacular, culto até demais, esforçado, trabalhador. Diga-se de passagem que na campanha do Dr. Washington, esse homem deu de si o que não podia, deu tudo. Mas é assim que a gente vence, porque está entrando no ar o programa que leva a vocês a imagem real dos acontecimentos com a notícia em primeiro plano. O nosso entrevistado é Paulo Guerra. Voltamos já. Estamos com o programa Léo Pessoa aqui da Prefeitura, na sala do vice-prefeito Paulo Guerra. Prefeito, o senhor há tempos está na Prefeitura como vice. Ser vice é uma aproximação para ser o titular. Essa titularidade está se aproximando? Quero inicialmente lhe cumprimentar pela excelência de trabalho profissional que o senhor tem levado ao conhecimento de caucaense, de cearense e do povo brasileiro, e por que não dizer, essas suas imagens estão aí mundo afora, através da cibernética, da internet. Eu quero, ao cumprimentá-lo, eu quero lhe dizer que eu talvez seja hoje o vice-prefeito com maior experiência acumulada em gestão pública, porque pela primeira vez na história do município de Caucaia, um prefeito conseguiu se reeleger, juntamente com o seu vice. Aconteceu agora, pela primeira vez, nos 253 anos de emancipação política do município de Caucaia. Pela primeira vez. Ora, eu venho acumulando a experiência de gestão como vice, porque eu não sou o vice, Léo, que fica com a Constituição, com a nossa Carta Magna Municipal, a lei orgânica debaixo do braço, dizendo: eu só vou trabalhar quando o prefeito se ausentar do país. É o que a lei diz. Não, eu acho que eu preciso ganhar o meu dinheiro trabalhando, porque a mesma Constituição não impede. Ela me dá essa prerrogativa de ficar aguardando o momento da ausência do país, do prefeito, para substituí-lo. Mas eu posso cumprir o meu trabalho com o meu gabinete, né, operativo. E assim tem sido feito. O prefeito Washington, entendendo a necessidade de que uma cabeça a mais é sempre importante, com novas ideias, ele tem me repassado alguns projetos estruturantes. Por exemplo, o avanço do mar, a erosão marinha, que é um grande desafio, onde nós perdemos por conta de comodismo de gestores passados, e não interessa a gente estar olhando para a retaguarda, senão a gente termina se descuidando do futuro. Nós perdemos a Praia do Boi Choco, lá do Parque Leblon, está destruída, perdemos o Pacheco, perdemos o Iparana e o Icaraí, com ameaça hoje forte, por conta desse avanço do mar que traz em si a erosão marinha. Esse projeto está sob a responsabilidade, por delegação de competência, melhor dizendo, está sob a tarefa do meu gabinete. Outro grande projeto estruturante e desafiante, o programa Minha Casa Minha Vida, que é prover moradias para as pessoas de renda até R$ 1.600 hoje, né? Vamos por etapa. O problema do mar, do Icaraí. Jogaram ali mais de 8 milhões de reais, o trabalho não foi feito, dizem que não foi feito corretamente.
ou não teve quem dirigisse tecnicamente esse trabalho. Está havendo prejuízo e decepção e problemas para a população de lá. Amanhã mesmo nós estamos convocando uma entrevista coletiva à imprensa para nós darmos partida na revitalização de um trecho da ordem de 150 metros de um ponto focal na avenida nossa lá, Avenida Litorânea do Icaraí, onde, por conta de um fenômeno atípico chamado Chuel, esse fenômeno são ondas que se deslocam, e esse último evento em abril, esse fenômeno foi originado no Mar do Norte, que traz um volume de ondas de água com energia concentrada altíssimo. Ondas ultrapassaram, com o nível médio do mar em 3,10 metros, essas ondas atingiram piques lá no Icaraí. Nesse ponto eu chamei a atenção que houve um tombamento, ocorreu esse ponto lá, onda de 6 metros, pontos que atingiram 6 metros, lavando a avenida. Como o projeto de urbanização que nós estamos aguardando, a maldita burocracia do Estado brasileiro. É bom que se diga isto, e você gosta muito na sua entrevista da verdade, doa quem doer. Essa burocracia maldita, ela termina prejudicando a resposta do gestor público que a sociedade espera. Há anos, mais de um ano que nós esperamos recursos que disseram que foram colocados esse recurso à disposição, 2,8 milhões. Não caiu uma moeda ainda na conta da prefeitura. Não foram 8 milhões? Não, 8 milhões, eu estou falando agora da urbanização. Desculpe, a urbanização 2,8 milhões. Agora, os 8 milhões vieram sim da decretação de emergência, que por ocorrência de uma destruição generalizada na Avenida Atlântica, do patrimônio público e privado, vieram lá. E nós fizemos 1.410 metros lineares, Léo. Aí houve um tombamento em 150 metros. A pergunta é, se você tem 10% do projeto que apresentou um desmoronamento, e eu explicava antes que por força de um fenômeno atípico de violência, e ninguém pode ir contra as coisas divinas de Deus, a engenharia, ela tenta fazer o que pode, mas ninguém hoje, todos os cristãos estão convencidos, sejam eles cientistas da NASA, ou sejam homens simples, que ninguém pode desafiar as forças da natureza, porque elas... Aí houve tombamento, agora não desqualifica a tecnologia, mesmo porque amanhã nós estamos convocando uma entrevista coletiva para mostrar que as máquinas já estão reiniciando o trabalho de recuperação de um trecho a custo zero para o contribuinte, porque está dentro da garantia da engenharia, e o outro trecho com recurso próprio, porque nós não fizemos a impermeabilização, que era um estágio seguinte exigido pela tecnologia, que era proteger contra o que chamamos de fuga de material hidráulico de aterro, de retaguarda do barra-mar. Falando uma linguagem simples para os seus telespectadores, seus ouvintes, seria a retirada da areia. Aí o barra-mar tombou, porque a água veio e levou. Com a urbanização que vai começar essa semana, nós não teremos mais esse problema futuramente. Me diga uma coisa, Fortaleza, ela está com vários, aquelas entradas de pedras, quebra-mar, né, que chama. Esse problema de Fortaleza... São espigões, chamados. Espigões, né? Esses espigões não estão provocando esse avanço do mar aqui no Icaraí, que ele faz isso, ele tem a parede, mas a água vai para lá e volta para o outro lado. Pergunta altamente pertinente neste momento, para esclarecer ambas as sociedades. A de fortalezense, que nós temos o maior carinho e respeito, são os nossos bons vizinhos, né? E principalmente os calcaenses. Olha, Léo, espigões, sabe por que Fortaleza tem 18 espigões? Porque foi a única solução encontrada, além de colocar pedras, barreiras de pedras que impedem o acesso à praia de lazer, 18, por causa do Porto do Mucuripe.
Porto Muriqui agiu como se fosse um espigão em concreto, impedindo o trânsito dos sedimentos. Quando o mar vê que alguém está impedindo esse trânsito, ele vai levando para o vizinho. As correntes vão transportando. 18 espigões garantiram a lavagem da avenida lá da Praia de Iracema, da Beira-Mar, mas trouxeram a violência para a Caucaia. Então é bom que todos saibam disto. Todos os estudos de engenharia hidráulica, de proteção ambiental, que existe pela Universidade de Fortaleza, do Labomar e outros institutos, inclusive do Rio de Janeiro, tem chamado a atenção que os espigões, realmente, eles vão controlar a violência das ondas, do mar se tornará mais calmo, vai abrir piscinas, mas no local onde eles estão. Se Caucaia colocar 18 espigões aqui, amanhã você vai entrevistar o prefeito de São Gonçalo, e ele vai dizer que o porto do Pecém, talvez os navios não desembarquem mais nenhum contêiner, porque serão afetados, poderão ser afetados para impedir e destruir o centro lá de maior riqueza para o estado do Ceará hoje, que é o complexo portuário do Pecém. Então nós não vamos transferir, podem anotar, eu vou olhar para a sua câmera para dizer isto. Aqueles que estão querendo defender os padrinhos dos espigões, vocês vão procurar outro município, porque nós vamos continuar buscando na engenharia, onde quer que exista, no mundo inteiro, tecnologias alternativas que respeitem os vizinhos, que respeitem o cidadão que quer ter o direito de acessar livremente a sua praia de lazer. Eu me lembro que o coronel falou uma ocasião lá na Câmara que seria feita com aqueles 8 milhões uma escadinha para o mar jogar areia e então formar uma nova praia. Essa escadinha foi feita de acordo com um modelo lá de parece Alagoas, ou foi Sergipe? Isso, Alagoas. Alagoas, né? Não deu resultado? Foi feito igualmente de Alagoas? Rigorosamente o projeto de engenharia foi cumprido, aprovado, recebido, pago, quitado, com a avaliação da engenharia do Ministério da Integração, juntamente com a fiscalização municipal. São 11 degraus, o projeto consiste em 11 degraus, mais ou menos de 40 a 50 centímetros aproximadamente, com blocos de um concreto especial, um traço especial, de em torno de 2 toneladas cada forma desta. Então 11 degraus. Tem trecho que houve uma recomposição que nós chamamos popularmente de engorda. Ou seja, o mar devolveu a areia que havia retirado no processo erosivo. Como essa escada age como um dissipador de energia. Se você vier com a onda quebrando e você colocar uma escadazinha no modelo matemático na mão, você vai perceber que quando ela bate no final, ela está amortecida, porque ela vai esvaziando a sua energia degrau a degrau. Por isso está em forma de degrau. A inteligência aí de quem concebeu essa tecnologia, que é americana, quem concebeu essa tecnologia, fez ensaios certamente laboratoriais, no sentido de reduzir a energia, a força da energia que vem no trem de ondas. É muito violenta. Está lá. Por que tombou? Nesse trecho específico da vida litorânea, não tem recifes naturais. Existe como se fosse uma banguela, para falar a linguagem aí popular. Tem aí uma porteira. Nessa porteira foi aonde houve o tombamento. O que é que nós estamos fazendo? Recomendamos um reforço na estrutura do backwall que está sendo iniciado amanhã. E você está convidado, inclusive, para acompanhar esse trabalho de revitalização que serão iniciados amanhã, já aqui no litoral. Você chega numa hora muito oportuna e você vai perceber a diferença de 1 tonelada nos blocos que nós vamos reforçar nesse ponto que está, digamos, sujeito a impacto de maior amplitude de energia quando das ressacas que incidirão na praia de Caucaia.
Coronel, lá no Rio de Janeiro, na beira-mar, os portugueses afastaram o mar, e afastaram bem mesmo. Tinha até a casa do Chateaubriand, que é sempre invadida, todo chegava, na época, enchia de água até a Avenida Copacabana, que o senhor também conhece. Então eles colocavam a aparelhagem lá dentro e ela ia jogando areia para fora, jogando, já passava aquilo. Fizeram a dragagem. Fizeram a dragagem. Colocaram draga lá dentro. E reconstruíram uma praia. Exato, e a praia bem grande, e até hoje está funcionando. Por que não foi possível fazer isso? E a gente faz aquilo, meu amigo Léo, que os recursos financeiros permitem. Sabe quanto é que custa, só para lhe dar uma ideia? O Bagual, o Barra-Mar Bagual, que nós optamos, ele custa hoje em torno de 7 milhões por quilômetro. Um processo desse, de dragar, de recompor, tirando areia, seja da praia, da própria praia, ou transportando de outro local, custa entre 30 e 35 milhões por quilômetro. Areia do próprio mar. Do próprio mar. Custa 30 a 35 milhões. É caríssimo esse processo. E Fortaleza, com risco, que quando você está fazendo esse procedimento, de recompor a areia lá, se vier uma ressaca como veio no princípio de abril, perdeu a metade do trabalho da areia que tinha sido colocado. O mar foi lá e levou. Então você ainda tem um risco. Além dele custar quase 5 vezes o valor. Ora, o município de Calcaia ainda não recebeu a refinaria, meu amigo Léo. Quando nós tivermos refinaria, nós podemos nos dar o luxo, quem sabe um dia, atender essa sua sugestão. Lembrou muito bem, eu conheço, joguei muito vôlei lá em Copacabana, na areia, quando servia no Rio de Janeiro, joguei no Leblon, joguei em Ipanema, conheço muito bem toda a problemática do litoral do Rio de Janeiro. Foi meu vizinho no Leblon, né? Jogava muito lá, não sei se você estava lá nessa época, eu jogava lá no fim de semana, um vôleizinho de dupla. Em 57, saiu 11 anos depois. Né? Eu gostava muito, eu conheço porque eu servi na Universidade da Força Aérea, lá no Rio de Janeiro, e eu conheço bem a brincadeira de lá. O Rio de Janeiro. Aí é problema de financeiro. Não estamos criticando essa opção. A sua pergunta é procedente e correta. Só que não temos recursos. Nós estamos lutando com as armas que nós dispomos. Eu, como militar da reserva da Força Aérea Brasileira, ouvi tantas vezes ao longo dos meus 30 anos de serviço ativo: olha, você luta com as armas que você tem. Se você tiver uma baladeira, empregue da melhor forma possível. Se você tiver uma bazuca, é melhor. Mas nem sempre as pessoas nos entregam uma bazuca. A gente tem que lutar com a baladeira mesmo. Bom, vamos para o rio sem sal. Muita água sem sal. Falamos do mar, agora vamos falar de política. Quem será o candidato que será apoiado pelo prefeito para as eleições de 14? Deputado estadual, deputado federal. É o coronel? Sou eu. Sou eu com muita segurança, porque nós construímos juntos, o Horto, eu, e um grupo de abnegados políticos de Calcaia, incluindo inicialmente 9 partidos. Partido do governo federal, o partido do governador, o partido meu, o PDT, de Leonel Brizola e outros. Nós construímos esse projeto. O projeto político, ele não morrerá com a passagem do Washington, como também não morrerá com a minha passagem, se for a decisão soberana do povo de Calcaia no futuro. Não morrerá porque é um projeto de cidade. Um projeto político de ambição pessoal, ele morre ao término do período do ambicioso. Como o Washington tem essa concepção, porque ele é um dos fundadores, eu entendo que ele tem essa concepção e não tem nenhum motivo para desacreditar dela. Tem gente dizendo isto, pregando aí que o Paulo Guedes vai levar uma rasteira, que o prefeito Washington vai cumprir e que o Paulo Guedes não é o candidato para aparecer. Olha, podem aparecer os candidatos que aparecerem. Eu não tenho medo de enfrentar candidato nenhum em campanha eleitoral. É a mesma coisa. O que o senhor vai para federal ou estadual? Não, eu estou me planejando, a pedido do partido, do presidente André Figueiredo, que quer ampliar a participação do PDT na Assembleia, me pediu
que eu avaliasse a possibilidade de dar uma contribuição sendo candidato a deputado estadual. Eu pedi um tempo a ele, como eu pedi um tempo para tomar decisão perante o prefeito Washington. Se o candidato, eu disser que eu que gostaria de compor uma cadeira na Assembleia, o prefeito Washington já deixou bem claro que o candidato do governo e único apoiado pelo grupo político Washington, Paulo Guerra, é o Paulo Guerra. Exatamente. E eu não sendo candidato por razão de avaliar um cenário para ver onde eu serei melhor aproveitado se permanecer como vice-prefeito conduzindo esses projetos estratégicos que o prefeito Washington me deu esse prazer de conduzir por delegação de competência, eu então aguardarei humildemente o momento para apresentar a minha pré-candidatura soberanamente à decisão dos partidos que entregarão no futuro a campanha de 2016 para prefeito de Caucaia. Bom, 14 estadual, mas se o senhor pediu um prazo para o presidente, se o senhor resolver ser federal, como é que vai ser? Porque o prefeito parece que apoiaria o Forte, né? Danilo Forte. Como é que ficaria? O senhor federal, Danilo Forte federal? Não, a possibilidade de eu ser candidato a federal, eu vou lhe dizer aqui em primeira mão, é nula. Eu não colocarei o meu nome para disputar uma cadeira na Câmara Federal. Não é porque acho que é desrespeitoso ou desmotivante. É porque foge, no momento, eu sou uma pessoa que anda com os pés no chão. A candidatura de deputado federal implica compreender que o sujeito tenha fortemente outros municípios agendados, recursos de estrutura de campanha muito superiores a uma disputa para deputado estadual, onde o município sede de origem responderá, da mais Caucaia, que teremos mais de 200 mil eleitores. Caucaia vai ser, digamos, a parte maior de uma candidatura vitoriosa. Então, se eu tiver, vou repetir, de ser candidato na eleição do próximo ano, de 2014, seria a deputado estadual com apoio do governo que eu trabalho, que eu pertenço, dessa associação, respeitado aqueles partidos que já por origem têm as suas tradicionais candidaturas, que a gente não pode colocar ninguém, nem quero colocar ninguém em cabristo. Só vota no Paulo Guerra aqueles que acreditam na minha para conduzir uma representatividade à altura daqueles que me prestarem os seus votos. Tem um boato aí que corre há meses que o prefeito colocaria a esposa dele, Dona Esther, né? Como candidata a deputada estadual. Eu fiz a mesma pergunta para ele. Esse boato chegou ao meu conhecimento e eu fiz a pergunta direta, como você está me fazendo. E a resposta dele foi absolutamente negativa. Paulo Guerra, nem eu, nem os meus filhos e nem a própria Esther querem a presença dela aqui na política no ano de 2014. Então eu está absolutamente improcedente, porque tem pessoas que querem lançar a Esther com a intenção de colher, talvez, uma densidade eleitoral maior. Deve ter alguém aí por trás que está mais interessado. Maquinando, né? Que está mais interessado na entrada da Esther, ou para tentar esvaziar de alguma forma a densidade eleitoral do Paulo Guerra. Não. O Washington garantiu que não, e eu vou repetir que a prioridade maior no meu projeto político não é ir para a Assembleia Legislativa. A prioridade maior é dar continuidade àquilo que nós construímos, que é um projeto de cidade, desenvolver Caucaia e prepará-la para as gerações futuras. Eu vou procurar dar a minha contribuição. Coronel, o senhor não acha que o senhor está bloqueando dois cargos? Está pleiteando e bloqueando um, estadual e prefeito. Sairá com 2 anos e meio, 2 anos o senhor sai para prefeito. Não esquenta a cadeira. Muito boa pergunta. Essa é uma das razões que eu tenho levantado a dúvida.
Porque eu acho que quando a população vota num candidato para representá-lo na Assembleia, é bom que o candidato cumpra esse mandato até o final. Eu sou assim. Eu penso como você. Mas a gente não faz aquilo que a gente quer. Às vezes o partido... Desculpa. O partido precisa de um apoio para ampliar a sua participação dentro de um congresso. E às vezes isso aí fala mais alto do que o nosso desejo pessoal. Então, bota aqui para mim. Editando. O senhor vai ficar 2 anos e meio na Assembleia, não esquenta lugar e vem para ser candidato a prefeito. Como é que fica? E o eleitor? Pergunta excelente. Este é o meu pensamento. Eu acho que se o sujeito é eleito para um cargo, ele deve honrar esse cargo até o final. Eu sempre defendi essa tese. Os que me conhecem desde eleições passadas, que eu defendo essa tese. Entretanto, a gente vai amadurecendo na política e às vezes a gente nem sempre faz o que quer. O partido é quem está insistindo, e até honroso para mim, dizendo que você é uma liderança das maiores do PDT no estado do Ceará. Como é que você não dá a sua contribuição para que a gente possa aumentar a participação do partido na Assembleia Legislativa? Por isso que eles estão tentando me convencer disso. Outros chamam a seguinte atenção, que o Naumi Amorim, que foi o candidato agora que chegou em 3º lugar na disputa última a prefeito, ele, com a votação expressiva na Jurema, o Naumi está aí já transmitindo que será candidato a deputado estadual. As pessoas que defendem a minha entrada, dizendo por que você não faz logo a primeira prévia, porque esses dois se encontrarão com certeza na candidatura a prefeito de 2016. O Naumi, ou pela Jurema, se houver uma emancipação, é lá o reduto maior dele, mas eu também sou muito querido na Grande Jurema, onde mantenho há 20 anos a maior área social de um partido político do estado do Ceará, que é a sede do PDT na Rua Galiente, no Potira, Grande Jurema. Então, estão dizendo que eu deveria ir para lutar com as mesmas armas. Ele, eleito deputado, vai ter acesso à mídia da Assembleia, vai estar com o governo do estado, e o Paulo Guerra ficará na sua modesta sala, que você está aqui me entrevistando, como vice-prefeito. Não considero esse problema crucial, mas são aqueles que defendem a minha entrada nessa disputa. O que vai determinar, isso eu vou decidir até outubro, um ano antes da campanha, o que vai determinar é a minha conversa final com o grupo da executiva do Partido Democrático Trabalhista, porque do prefeito Washington ele já disse, a decisão é sua, e se você for candidato, terá o apoio incondicional do governo de Caucaia. O senhor faria uma dupla com o PSL, no caso? Vice-prefeito, o Naumi vice, o Naumi prefeito, o senhor vice? Em política, tudo é possível que a gente faça, obedecida a ética, obedecido os princípios que o eleitor possa aceitar. Eu não vejo nenhum impedimento. Eu tenho um relacionamento respeitoso com o candidato, ex-candidato no caso, e futuro candidato, se ele está dizendo aí pela mídia, eu soube que é candidato a deputado. Eu não tenho nenhum medo de fazer essa divulgação do nome dele. Eu não tenho medo de enfrentar nenhum candidato, do ponto de vista democrático, que poderá. E posso também fazer uma coligação? Uma coligação. Por que não? Por que não? Se for do interesse do município de Caucaia, do município da Grande Jurema, que a união de forças ajude a acelerar o processo de uma reconstrução da continuidade, o que nós já avançamos, porque apesar das críticas adversárias, Caucaia não é mais a mesma, Léo, de quando nós assumimos. Mudou muita coisa que mudou. Não há tempo para eu enumerá-las, né, para os nossos e os seus telespectadores. Mas eu perguntaria ao senhor o seguinte: o senhor aceitaria ser prefeito da Jurema? Por que não? Uma pessoa me fez a pergunta: Paulo Guerra,
Saiu emancipação. Você vai ser candidato na Jurema ou em Caucaia? Sabe qual foi a minha resposta? Farei uma pesquisa séria, qualitativa e quantitativa, e onde me quiserem mais é para onde eu vou. Eu vou respeitar a pesquisa prévia do povo de Caucaia, uma pesquisa séria. Olha, você tá, todo mundo da Jurema querendo você para lá. E se o povo de Caucaia, uma quantidade menor, me desejar aqui, por que não? Eu vou para onde a população está me chamando. Não é assim, não é melhor? Você ir com apoio inicial popular? Bom, estamos caminhando para o encerramento, mas eu queria fazer uma pergunta final. Por que, pela ótica do jornalista, Caucaia está parada? Eu responderia, Léo, que hoje você observou pela marcha dos prefeitos indo de Pires na mão ao governo federal, os municípios estão parando, de um modo geral. Eu não quero dizer que Caucaia é o único que está parando, ou que ainda não parou, ou que é melhor do que os demais. Mas você, como jornalista, acompanhou que toda vida que há uma marcha dos prefeitos, né, é necessidade. É necessidade. O governo federal, que nós somos parceiros, mas eu tenho que ter a coragem de ter que dizer isso aí. O governo hoje, o governo brasileiro, de um modo geral, concentra o poder maior, apesar de ser uma república federativa, o poder maior está lá na mão do governo federal. Os municípios que conhecem a problemática são aqueles que ficam dependendo do fundo de participação, dependendo de IPTUs, de ITBIs, ou imposto de transmissões, né, do ICM do governo estadual, para poder sobreviver. Só para dar uma resposta. A saúde, o prefeito Washington não está satisfeito com a saúde, nem eu. Mas sabe o que é que acontece? Nós estamos colocando mais de R$1 milhão por mês dos recursos próprios para subsidiar. Não, para subsidiar não é só na UPA, subsidiar impostos de saúde, a compra de medicamentos e outras coisas, para subsidiar o dinheiro que vem do governo federal para a saúde, não é suficiente. É bom que os caucaenses saibam disso. Nós colocamos R$1 milhão da conta que poderia ser colocada para tapar buraco, para colocar mais, para resolver mais problemas de todo tipo de lixo, aumentar a quantidade de veículos, de compactadores, que a população está pedindo todos os dias. Então, é uma luta. Hoje, o maior desafio de um servidor de gestor público, sabe qual é? É ele pegar com o pouco que sobra para investimento, ele definir prioridade. Porque para o médico é a saúde, para o agricultor é agricultura, né? Para o turista é botar tudo na área do turismo. Então a pergunta é: onde vai? Por isso que os gestores de sucesso são aqueles que fazem a gestão participativa. Pergunta para a sociedade, como uma pessoa que disse uma vez para mim: nós estávamos asfaltando a rua, sabe o que ele disse? Isso aqui para mim não vale nada, porque eu não possuo nenhuma bicicleta. Para que eu não quero asfalto? Eu quero emprego, eu quero saúde. Então você vê que é uma coisa que aconteceu lá, real, que eu estou dizendo, para mostrar a necessidade que a gente precisa, nas prioridades, ouvir a população. Senão a gente pode estar achando que está de herói e, na verdade, está sendo considerado um vilão. Agora, para encerrar, o senhor toma conta aqui na Vice do problema Minha Casa Minha Vida. A Câmara discutiu há dias atrás problemas que estão facilitando muito, a Prefeitura está facilitando muito e dando casa para quem não merece, para quem é pobre. Tem gente rica com Minha Casa Minha Vida. Coisa boa. Você trouxe um assunto tão palpitante, tão bom, que casualmente também foi entregue por delegação de competência do prefeito Washington ao meu gabinete. Essa questão é falta de conhecimento. Eu considero falta de conhecimento do projeto como um todo. A Constituição Federal diz no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Não se aceita discriminação de nenhuma espécie. Tem gente dizendo,
tem irmã não sei de quem, do servidor não sei de quem, que recebeu um apartamento, recebeu uma casa. Ora, não é pelo fato da pessoa ser irmã do Léo, ser irmã, graças a Deus não tenho ninguém da minha família, nesse caso, que é pobre, que está dentro de uma renda máxima de R$ 1.600, que é o limite, que começa daí. Quem ganhar a verba familiar superior a R$ 1.600 está desqualificado para o projeto. Uma pessoa pobre, pode ser a filha do Léo, pode ser filha do Hermílio de Moraes, mas se o Hermílio de Moraes não der nem um centavo para ela pode ter 2 filhos, pode ser separada, não tem onde morar, e por que fica fora do projeto? Então, cabe ao município de Caucaia cadastrar, selecionar aqui inicialmente todos os cadastrados que atingem esse parâmetro e vai para a Caixa, vai para o Banco do Brasil. Quem faz a triagem final e aprova todos os dossiês que são encaminhados por nós, passam pelos critérios do governo federal. Só tem um critério que nós botamos aqui, é caucaense. Tem que ser caucaense. Se não for caucaense, nós não temos a obrigação de fornecer casa, enquanto o último caucaense da fila, que são 13 mil, e nós temos 6 mil contratados, 6 mil unidades contratadas. É o maior projeto do Ceará. 6 mil unidades contratadas. Enquanto o último caucaense não receber, a sua casa não passa por um critério que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Habitação de Caucaia, que vão primeiro atender a necessidade dos caucaenses. Sua mensagem para a gente encerrar o programa. Muito feliz, porque eu vejo o seu trabalho, vejo a força que você tem na mídia, vejo que a sociedade informada é uma sociedade crítica, porém, vem com a crítica muito mais rica, se ela estiver bem informada, porque eu não tenho medo de crítica. Pode criticar, porque a crítica é uma arte de apreciar méritos, né, coisa boa, e também de coisa que pode ser aperfeiçoada, mas tem que ter esse objetivo. Qual é a crítica? Melhorar o futuro. Se ela não vier com isso aí, ela termina se esvaziando, porque fica uma crítica partidária e partido. Nós vamos brigar, sabe quando, Léo? O ano que vem. Pode se preparar. Eu sendo candidato, ou tendo meus candidatos, eu vou para a rua. Como vou para a rua, levantar e defender os meus princípios em 2016. Muito obrigado, agradeço ao vice-prefeito de Caucaia, Coronel Paulo Guerra. Lhe desejo uma boa viagem, que parece que vai surgir uma viagem aí já. Sucesso no seu trabalho, muito obrigado pela entrevista, e a vocês agradeço mais uma vez, e a Deus também, por essa oportunidade que me dá de trabalhar informando a todos vocês a realidade dos fatos. Obrigado, amigos, e até a próxima semana com o programa Léo Pessoa.